that the devil means business. It doesn't play. That's what I've been sharing in my testimony time and time again, that the devil does not play. And person follows him or serves him, they're throwing their life away. They don't know what they're getting into. Desde quando o mundo existe, acontecem tragédias e coisas inexplicáveis no nosso planeta. Desde desastres naturais até mesmo crueldades. Muitas pessoas acreditam que isso tudo está relacionado ao Satanás. Segundo a Bíblia, Satanás conhece as fraquezas humanas e usa essa vulnerabilidade para criar situações sedutoras, seja o orgulho, a ganância e o desejo de vingança ou outros pecados. O diabo utiliza a tentação como uma maneira de afastar as pessoas de Deus. Ele trabalha nos momentos de fragilidade emocional, quando estamos mais vulneráveis, aplicando sentimentos negativos e nos empurrando para escolhas que nos distanciam do caminho da luz. Uma pessoa com um coração tomado pelo ódio, pela raiva ou pela vingança se torna uma ferramenta ideal para suas intenções destrutivas. Esses sentimentos funcionam como uma porta de abertura, permitindo que a influência maligna encontre espaço para crescer. Isso pode levar a decisões ruins e atos prejudiciais que não só impactam o próprio indivíduo, mas também aqueles ao seu redor. Para aqueles que não acreditam na existência de Deus ou do diabo, existem outras explicações. Por exemplo, há casos em que o uso de substâncias alucinógenas podem desencadear surtos psicóticos ou comportamentos violentos, levando pessoas a cometer atos cruéis em plena consciência de suas ações. Além disso, condições psíquicas como transtorno de personalidade, esquizofrenia ou psicopatia são amplamente estudados pela ciência como fatores que podem influenciar atos extremos. Outra explicação comum está relacionada ao histórico de vida. Pessoas que enfrentam infâncias difíceis, marcadas por traumas, negligências ou abusos físicos e psicológicos, muitas vezes carregam cicatrizes emocionais que moldam a sua visão de mundo e comportamento. Mas o que torna alguns casos ainda mais perturbadores é quando as próprias pessoas confessam sentir uma presença maligna, alegando que foram guiadas ou manipuladas por algo além da sua compreensão. Assassinatos brutais ou atos de crueldade inexplicáveis são às vezes atribuídos não apenas à mente humana, mas à influência direta de o que chamamos de força do mal. Os relatos que vou te mostrar não são teorias ou opiniões, mas confissões de pessoas e indivíduos que afirmam ter sido conduzidas pelo próprio diabo. Imagine estar reunido com sua família em casa até aparecer um homem com um único propósito: destruir a sua vida. Era exatamente isso que Richard fazia. Em junho de 1984 e agosto de 1985, ele, mais conhecido como o Night Stalker, aterrorizou a Califórnia com uma série de crimes brutais. Seus ataques eram caracterizados pela sua violência extrema e sua obsessão perturbadora com o satanismo. Richard cometeu seu primeiro assassinato em 28 de junho de 1984. Sua vítima foi Jenny, de 79 anos. Ele invadiu a casa dela pela janela, a esfaqueou várias e várias vezes, mutilou de forma horrível, estabelecendo um padrão sombrio de invasões domiciliares que ele continuaria a realizar. Richard matou ao menos 13 pessoas e deixou várias feridas, mas o seu rastro de violência não se limitava a assassinatos. Ele foi responsável por inúmeras agressões sexuais, tortura e roubo. Entre suas vítimas estavam homens, mulheres e até mesmo crianças de diversas idades e etnias, mostrando que ele não tinha um perfil específico para seus atos. Quando capturado, Richard declarou abertamente que era um adorador do diabo. Ele acreditava que sua devoção ao satanismo lhe dava poder e proteção, e via em seus atos uma forma de agradar Satanás. Além de seus atos desumanos, o seu passado também era bizarro. Teve uma infância marcada por abuso físico e emocional. Uma figura-chave na sua formação foi o seu primo Mike, um veterano de guerra do Vietnã, que frequentemente mostrava a ele fotos perturbadoras de mulheres vietnamitas que alegava ter torturado e assassinado. Mike também lhe ensinou técnicas de violência e exibia comportamentos profundamente perturbadores. Esse ambiente tóxico contribuiu para moldar Richard,
que desenvolveu um fascínio por violência, ocultismo e satanismo. Apesar da sua alegação de adorar o diabo, muitos acreditam que seus atos foram um resultado de condições psicológicas e que suas declarações sobre satanismo eram apenas zombaria. Outros, no entanto, creem que ele realmente era satânico e fez tudo para agradar o próprio diabo. Tudo começa na noite de 29 de junho de 1976. Duas jovens, uma de 18 e outra de 19 anos, estavam sentadas em um carro estacionado quando David se aproximou e abriu fogo com um revólver. Uma morreu instantaneamente, a outra ficou gravemente ferida. As vítimas de David, em sua grande maioria, eram jovens casais em carros estacionados, ou mulheres caminhando sozinhas. Ele não tinha um padrão claro, mas sempre usava a mesma arma. À medida que os ataques continuavam, o medo tomou conta da cidade de Nova York. Mulheres começaram a cortar o seu cabelo e usar chapéu para evitar parecer alvos favoritos do assassino. O caso começou a ganhar mais notoriedade quando ele começou a se comunicar com a polícia, enviando cartas assinadas como "O Filho de Sam" nelas, alegando estar possuído por um espírito maligno que o forçava a matar. Segundo David, Sam era a entidade demoníaca que se comunicava com ele por meio do cachorro do seu vizinho. David espalhou o terror por Nova York durante um ano, fazendo 6 vítimas. Durante o seu julgamento, ele afirmou que suas ações foram influenciadas por forças demoníacas. No entanto, promotores argumentaram que ele era um homem profundamente perturbado, em busca de atenção e poder. Ele foi condenado a 6 penas de prisão perpétuas consecutivas. Sua infância foi marcada por abandono e isolamento. Sua mãe biológica o deu para adoção pouco depois do nascimento, e ele foi adotado logo em seguida. Embora tenha recebido um lar estável, sentia-se deslocado e desenvolveu comportamentos agressivos desde cedo, incluindo uma obsessão por incêndios. A morte de sua mãe adotiva, quando ele tinha 14 anos, foi um ponto de virada. Depois disso, ficou devastado e ainda mais isolado emocionalmente, especialmente após seu pai adotivo se casar novamente. Durante a adolescência, passou a explorar o ocultismo, alegando mais tarde que esse interesse marcou o início com a sua conexão com as forças demoníacas. Tudo começou em 1980, quando David, um garoto de apenas 11 anos, passou a relatar visões assustadoras após a mudança da sua família para uma casa em Brookfield. Ele dizia ver um homem velho e ameaçador que o assustava e dizia palavras aterrorizantes, prometendo machucá-lo. Com o passar do tempo, os relatos de David se tornaram ainda mais bizarros. Ele dizia que o homem tinha olhos malignos e um sorriso tenebroso. Logo, o comportamento do garoto mudou drasticamente. Passou a ter pesadelos frequentes, acordava gritando e, eventualmente, tornou-se agressivo, assustando a sua família. Desesperados, seus familiares buscaram ajuda com Ed e Lorraine, aqueles investigadores sobrenaturais famosos, inclusive retratados nos filmes de Invocação do Mal. A investigação rapidamente concluiu que David não lidava apenas com um trauma psicológico, mas sim com uma presença demoníaca. Lorraine afirmou que podia ver uma sombra maligna pairando sobre o garoto. A família decidiu realizar exorcismos para tentar libertá-lo. Durante esses rituais, David parecia melhorar, mas a situação mudou quando Ernie, o noivo da irmã mais velha de David, participou de muito deles. Em um momento de desespero, Ernie desafiou o suposto espírito maligno, dizendo: "Seja homem e venha atrás de mim." Pouco tempo depois, David começou a mostrar sinais de recuperação, mas Ernie passou a apresentar comportamentos perturbadores, relatando sentir uma presença dentro de si e agindo de maneira estranha. Em 16 de fevereiro de 1981, Ernie estava com sua noiva e seu amigo quando uma discussão começou. Testemunhas afirmaram que ele pareceu perder o controle e, em um movimento de fúria, atacou Alan com uma faca. Acusado de homicídio, sua defesa apresentou um argumento inédito. Ernie estava possuído por um demônio no momento do crime. Foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que a possessão demoníaca foi usada como defesa em um tribunal. Embora o juiz tenha rejeitado a ideia,
O caso ganhou a atenção do público e levantou debate sobre o sobrenatural. Muitos acreditam que esses casos foram devidos a causas psicológicas, mas o que temos são confissões de que algo sombrio os influenciou a cometer tais crimes. Seria isso uma desculpa para se livrar da justiça ou apenas uma confissão de algo real que aconteceu? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like para me ajudar. Até a próxima!